Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese à luz do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na terceira parte do Catecismo, tratando da vida em Cristo. E no capítulo 3º, cujo tema é a salvação de Deus, a lei e a graça. Nos últimos programas, estamos meditando o primeiro mandamento da lei de Deus: adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. E chegamos então ao número 2118, cujo tema é a irreligião. Assim nos fala o Catecismo. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião, a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou em atos, a sua bondade e a sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus, desse modo, a agir. Jesus opõe-lhe a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. O desafio contido em tal tentação de Deus ofende o respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida a respeito do seu amor, da sua providência e do seu poder. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave e, sobretudo, quando é cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos de vez em quando tido essa experiência desagradável. Igrejas que são assaltadas, o Santíssimo Sacramento que é profanado. Então isso exige o fechamento da igreja até que o bispo possa ir àquele templo e fazer com a comunidade um ato de reparação, porque foi profanado o Santíssimo Sacramento. De modo que é um pecado grave e as pessoas deveriam naturalmente ter muito cuidado, muito respeito ao Santíssimo Sacramento, né, que nós acreditamos plenamente, é verdade absoluta de fé, né, que no pão consagrado está o corpo e o sangue de Cristo. Depois o Catecismo fala sobre a simonia. É definida como a compra ou a venda de realidades espirituais. A simonia, a Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via em ação nos apóstolos, Pedro responde: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Isto está em Atos, capítulo 8, versículo 20. Desta maneira, Pedro obedecia à palavra de Jesus: de graça recebestes, dai de graça. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles
como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. E o catecismo aqui cita o Código de Direito Canônico, que fundamenta essa palavra no cano 848, que diz o seguinte: além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando sempre cuidado para que os necessitados não sejam privados do auxílio dos sacramentos por causa de sua pobreza. A autoridade competente fixa estas ofertas em virtude do princípio de que o povo cristão deve cuidar do sustento dos ministros da Igreja. E ainda aqui está um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: o operário é digno do seu sustento. Então eu desejo a vocês todos um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a rádio da família.